Saudações, meus amigos, como vocês estão? Sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Diego Rios, para quem ainda não me conhece, e esse aqui é o canal em que a gente faz as previsões do futuro. Bom, as previsões do futuro nesse canal têm validade de apenas 24 horas, então para que você não perca as próximas previsões do futuro, além de clicar em gostei e inscrever-se no canal, também ativa o sininho, assim o YouTube vai te mandar uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Agora, sem perder muito tempo, vamos para o gráfico. E como eu sempre gosto de fazer, eu quero dar uma olhada no Total Market Cap. Total Market Cap continua nesse chove não molha, né? Nessa água de salsicha, coisa sem graça pra caramba. Candle de ontem foi um candle de indecisão, mas com a vela superior ainda mais forte, empurrando o preço para baixo. Veja, isso aqui é uma movimentação muito forte de preço. Significa que começou aqui o candle do dia, ele chegou a patamares enormes lá em cima, ó, e a força vendedora foi tão grande que empurrou de volta ele até ficar abaixo da abertura. Então isso aqui, meus amigos, é uma força vendedora estrondosa, muito grande. Como essa média 14 tem sido respeitada como suporte, veja quantas vezes, ó. Isso aqui teve essa vela aqui, foi um susto que todo mundo tomou, mas no dia seguinte ela já recobrou todo o preço, ó. Mas veja como a média 14 tem servido como um suporte muito forte. Para mim é muito natural que o preço tente retomar aqui o topo do canal. Não estou vendo força suficiente para perder a média 14, mas no momento em que isso acontecer, acredito que virá aqui testar a média de 35. E se o preço cair realmente aqui e a média 35 acompanhar, ela vai ficar muito confluente com esse suporte extremamente forte de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares do Total Market Cap. Bitcoin aqui, tem gente que está enxergando um canal de ascendente, de baixa, né? Esse tipo de padrão ele tende a afunilar até um momento em que o preço não resiste e ele retoma patamares mais baixos. A questão é que está muito longe ainda desse afunilamento. Bitcoin já está trabalhando numa região de preço aqui de março de 22, né? Depois disso aqui, cara, depois disso aqui a gente vai ver Bitcoin a 48 mil dólares, né? O Ethereum está no chove no molha também, não perde a média 14, quando perde é momentaneamente, é no intraday, mas também não quer sair desse caixote. O que eu achei interessante foi do triângulo simétrico que eu comentei no último vídeo, e o preço está aqui, ó, rompeu para baixo. Não me admiraria que o Ethereum tivesse uma recuperação daqui. E eu tinha mencionado em fazer uma piscina de liquidez, né? Eu acho que está muito interessante mesmo, agora mais ainda. Eu acho que vai ter bastante taxa sendo coletada nesse range aqui, ó. Aqui de 0,056 a 0,053 aproximadamente. Esse range aqui, na minha opinião, tende a render bastante taxinhas no WBTC contra Ethereum. Só que o que eu quero falar mais nesse vídeo com vocês é sobre outra coisa. Todo mundo fala de Ethereum, Bitcoin, né? Só que são ativos que não têm a capacidade de proporcionar uma multiplicação, um potencial de assimetria tão grande que faça você transformar 5, 10 mil dólares em 1 milhão, né? De reais pelo menos, né? Aí você me pergunta, nossa, existem redes capazes de competir com Ethereum? A resposta para isso é depende, né? Com certeza não existem outras redes com tanto investimento como a rede Ethereum possui. Só que ao mesmo tempo em que o projeto Ethereum te proporciona uma certa segurança, devido à quantidade de dinheiro que ela possui investido nela, a quantidade de desenvolvedores trabalhando na Ethereum e nas suas segundas camadas, a Ethereum já ganhou um nível de musculatura que não permite a ela ir muito além do que ela já está, diferente de outras que estão ali. É que nem uma criança, sabe? Quando você vê uma criança de 1 ano de idade, dali a 2 anos você vê aquela mesma criança, ela cresceu um absurdo. Quando você vê um adolescente de 12, 13 anos, você não vai ver ele evoluir fisicamente na mesma proporção dali a 2 anos, como você vê uma criança, né? Um bebezinho. Não é diferente. O metabolismo do Ethereum ele já está mais lento. Você precisa encontrar essas crianças, essas gemas com essa capacidade de crescimento, ainda que elas não possam concorrer com Ethereum, não possam correr tão longe, levantar um peso tão grande quanto o Ethereum, mas que por estarem ali no comecinho, elas tendem a esticar numa velocidade muito maior proporcionalmente, e aí elas te entregam, por causa disso, essa assimetria.
E nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre 3 pretensos concorrentes do Ethereum que não vão competir em pé de igualdade com o Ethereum em tamanho de mercado, claro que não, mas que pretendem fazer o que o Ethereum faz e muito melhor do que o Ethereum faz e de fato tem essa capacidade. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês que faz com que esses concorrentes tenham o seu apelo é justamente o custo de se transacionar na rede Ethereum. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se eu quiser trocar 100 USDT por Aave, fazer uma simulação, eu vou pagar nada mais, nada menos do que quase 16 dólares para fazer essa transação. Ou seja, 16% de taxa. Isso é um absurdo. Aí você diz, nossa, não, mas existem as Layers 2, existem as soluções de segunda camada, vamos para a Arbitrum. Nossa, realmente, existe uma solução de segunda camada. Então vamos tentar fazer essa mesma transação, 100 dólares por Aave. E olha, são 4 dólares, muito mais barato, um quarto do que custaria na rede Ethereum. Isso é barato? Gente, sinceramente, vocês acham que pagar 4 dólares para fazer uma transação é barato? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido você pagar 4 dólares para trocar 100 dólares. Isso é caro pra caramba. E tudo bem, alguém pode dizer, nossa, mas a próxima atualização do Ethereum promete diminuir os custos de transação das Layers 2, que diminua 50 vezes isso aqui. Se você pagar 15 centavos de dólar para fazer uma transação, não é barato. Isso não é barato. Isso não atrai atenção para a Web3. Se você for pensar que esse é um ambiente em que você quer fazer muitos negócios constantes, para competir com um sistema bancário que você não paga bulhufas para fazer um Pix, você pagar 15, 16 centavos sempre que você for mandar uma quantia, uma merreca para qualquer lugar, não faz sentido, não é barato. Eu sei que a gente está acostumado porque Ethereum é o que domina e a gente está muito acostumado a transacionar na rede Ethereum, mas não é barato. E é aí que as concorrentes, as Layers 1, as outras blockchains que se propõem a fazer o que Ethereum faz, têm o seu apelo, custo de transação. A Near Protocol é uma dessas redes e uma transação na Near custa menos de 1 centavo de dólar. Assim, é risível, é praticamente inexistente o custo de transacionar na Near. Portanto, meus amigos, este é um apelo dessas concorrentes da Ethereum. Ah, elas vão desbancar Ethereum, Diego. Não, não vão, claro que não. Não vão desbancar porque o dinheiro está na Ethereum. Só que num bull market, narrativas ganham a atenção de investidores. Entenda uma coisa, o ETH ele é um token de gas. Ele é um token que foi concebido para ser usado como moeda de pagamento de transação. Se você está esperando uma valorização enorme do Ethereum, você está pedindo ao mesmo tempo um aumento enorme do custo de se transacionar na rede. Isso vale para outras redes? Claro que vale, só que quando o valor é em frações de centavo, você não sente esse aumento, ainda que multiplique 20, 30, 50 vezes o custo de se transacionar numa rede como a Near. Então, meus amigos, vejam bem, quais são os apelos da Near, na minha opinião? Near Protocol, segundo a CoinGecko, ela não tem limite de emissão. Grandes coisas, o Ethereum também não tem limite de emissão. O max supply de um token, ele não é relevante se existe um sistema de queima de tokens. O Ethereum ele tem sido deflacionário, porque a quantidade de tokens queimados é maior do que a quantidade de tokens emitidos. Logo, nesse contexto em que a queima sempre é maior do que a mintagem, a ausência de um teto de emissão não é uma coisa relevante. Nesse momento, a gente está falando de um market cap de 1,8 bilhões de dólares. A Near Protocol. E entre as top 50, a Near é um token que está com um dos maiores potenciais de valorização. Nesse momento, a Near está desafiando a média 14 e acredito que vai buscar em algum momento 1 dólar e 64 centavos. Se porventura perder esse suporte aqui, aí a gente pode ver Near em patamares inferiores. Acho muito improvável que a gente veja Near novamente a 1 dólar. Por isso que eu acho que a gente está num momento interessante para acumular Near. Near, em relação à máxima histórica, está a uma distância de 1.154%. Ou seja, se ela meramente encostar de novo na máxima histórica, a gente vai estar fazendo já 10 vezes a multiplicação do patrimônio no patamar atual. Só que, de novo, como eu já falei em vídeos anteriores,
em 10 vezes do patamar atual significa em near a 20 bilhões de total market cap. 20 bilhões não é nada. Gente, de novo, a Cardano não entregou nada de concreto, não tem um ecossistema que as pessoas usam e falam como o Ethereum, e no último bull fez 90 bilhões de market cap. Que a Near faça 45, ou seja, que a Near faça 2 vezes o topo histórico, ou pouco mais que isso, né? Se foi aqui em 20 dólares, que ela faça 40 dólares, tem expectativa de ver a 50, mas que ela faça 40 dólares. A gente está falando de mais de 23 vezes de multiplicação do patrimônio no patamar atual. É pelo menos a expectativa que eu vejo da Near. Só que, francamente, a quantidade crescente de investimento e de atenção que a Near tem ganhado me faz vê-la em patamares muito superiores a isso. Por isso que eu tenho acumulado frequentemente essa moedinha aqui. Além da Near, a Radix. A Radix é uma outra blockchain, uma solução de Layer 1, e ela tem ganhado também muita atenção. Ela tem um potencial talvez superior ao da Near devido ao tamanho de mercado dela. Hoje ela tem menos de 1/3 do tamanho de mercado da Near e ela está valendo menos de 6 centavos de dólar nesse momento. Se a gente trabalhar com a ideia de que uma Layer 1 dessa não teria um market cap inferior a 20 bilhões de dólares, a gente já está falando de pouco menos de 40 vezes, né? 30 e poucas vezes. E onde eu posso comprar Radix? Se você vier no CoinMarketCap, você vai ver todas as corretoras centralizadas em que você pode negociar Radix. Eu uso a KuCoin para comprar Radix, mas você pode usar a Bitfinex, a Gate.io, Maxi, são as maiores pelo menos. E Radix está interessante para comprar agora? No gráfico diário a gente vê que a Radix não conseguiu superar esse último topo. Até começou a trabalhar aqui, né? E você vê que ele é realmente uma resistência interessante aqui, né? Forte. No entanto, outros indicadores mostram que ela ainda tem uma força. Você vê que ela está acima da região 50 aqui do RSI, indicando que a tendência ainda é de alta. O mesmo serve para o estocástico. No preço, a média rápida está trabalhando acima da média mais lenta e o preço trabalhando acima dessas médias. Pode ser sim que ela teste aqui a média 35, como fez outras vezes, né? Ou até a média 14, mas a diferença de preço é tão pequenininha. Na minha opinião, a Radix já está extremamente barata. Você imaginar um token desse a $1,50, né? A gente já está falando de 25 vezes a multiplicação do capital e ainda está abaixo da expectativa considerando o tamanho de mercado. Então, Radix é uma outra aposta, é uma outra geminha desse pacotão de Layer 1. Ah, e tem mais, Diego. Ah, tem mais, Diego. Tem mais uma geminha que eu queria tratar com vocês. Vocês gostam de geminha, né? A última geminha que eu queria tratar com vocês, que essa eu quero dar os créditos para o meu amigo Led Lemos. Essa aqui foi uma dica do Led que eu comecei a acompanhar, que é a Cadena. A Cadena está lá longe, né, no hall, ainda está na frente da Radix. Dessas três é a única que tem max supply. Ela tem um max supply de 1 bilhão de unidades. Tem contra ela, de fato, que ela só tem pouco mais de 25% de moeda circulante. Significa que ela tem quase 75% de emissão de tokens ainda. E isso é mesmo um problema? É e não é, né? Eu encontrei esse artigo aqui que fala do modelo econômico da Cadena e ele explica que as emissões de token da Cadena acontecem em dois processos diferentes. Um é através da mineração, que a Cadena trabalha com Proof of Work, como era o Ethereum nos primórdios, e através de liberação de tokens alocados. Lá no lançamento da mineração, em novembro de 2019, os tokens eram liberados, eram mintados à proporção de aproximadamente 2 milhões de unidades por mês. Quando esse artigo foi escrito, em janeiro de 21, já tinha caído para menos de 2 milhões. Em 5 anos, a expectativa é de que caísse para 1,7, ou seja, ele tem uma dinâmica um pouco assemelhada ao halving do Bitcoin, né? De diminuição de emissão de tokens com o passar do tempo. E aqui embaixo a gente vê a expectativa de emissão de tokens até o final de 2025, considerando tanto a liberação de tokens quanto a mineração. A liberação de tokens ela acaba aqui em 2025, a mineração logicamente vai continuar, não é? Mas ao final de 2025 a expectativa é de que a gente tenha cerca de 420 milhões de tokens. Ora, fazendo a conta de padeiro, 420 milhões de tokens
vai significar um aumento de aproximadamente 65% da base atual. Isso até o final de 2025, que é quando a gente especula de onde o bull market não passaria. Só que a gente está falando de um projeto com 150 milhões de dólares de market cap atual. 150 milhões de dólares não é nada, não é nada. Mas ao mesmo tempo não é um projeto onde você vai colocar um volume expressivo do teu portfólio, porque a gente não tem garantia nenhuma da assimetria disso aqui. Esse conhecido que me apresentou a Cadena tem esse ativo aqui como uma das maiores apostas, então em homenagem a ele eu quero recomendar o estudo dela. Eu tenho aportado nela, inclusive é uma injustiça porque não é minha maior aposta, mas hoje eu tenho mais dinheiro em Cadena até do que nos outros projetos. Curioso, né? Eu acredito mais em Near e não tenho tanto dinheiro quanto eu tenho em Cadena, porque eu realmente peguei a Cadena em preços muito, muito bons, melhores do que os que eu peguei de Near. E do ponto de vista do gráfico, eu vejo a Cadena trabalhando dentro deste canal de alta, ainda com o RSI e com o estocástico aqui em torno da região 50, enquanto estiver acima da região 50 a tendência é de alta, e com a vantagem interessante de comprar aqui. Você pode estar pegando um fundo nesse canal. Isso aqui é uma técnica chamada pescaria de fundo. A cadena pode vir abaixo aqui a cadena pode vir abaixo aqui dessa base do canal, claro que pode, ela pode até vir aqui nesse suporte aqui de 55 centavos, mas você comprar no preço atual e comprar aqui não faz diferença nenhuma no longo prazo. Vamos fazer aquele exercício de considerar o valor de mercado? Num primeiro momento você podia até dizer para mim, olha, mas você mesmo disse, Diego, que vai ter um aumento de pouco mais de 60%, talvez 70% da base monetária. É verdade, isso aí exerce uma pressão inflacionária e a valorização do preço tende a ser diluída na quantidade de moedas. Isso é verdade. Só que a gente está falando de um projeto com market cap de 150 milhões de dólares. Você sabe o que é 150 milhões de dólares num bull market? É absolutamente nada. Isso aqui não é nada. Mesmo considerando a inflação de 60% do valor atual, diante disso aqui, vocês acham absurdo 10 bilhões de dólares nesse projeto? Olha, se você acha, você vai ficar surpreso com o que é um bull market. Agora você imagine um projeto desse que é extremamente sólido, contratos seguros, rápidos, uma rede barata, com uma comunidade pequena, mas engajada, mas recebendo atenção e chegando a 10 bilhões de dólares, que não é nada. 10 bilhões de dólares, enfia uma coisa na sua cabeça. 10 bilhões de dólares não é nada num bull market, porque é um mercado de 10 trilhões de dólares. De novo, Cardano teve 90 bilhões de dólares, sem entregar nada. Nada de concreto. Ela tinha marketing, tem um time sensacional, um projeto incrível, tem tudo isso, mas não entregou nada. Não tem a usabilidade que tem a Ethereum, por exemplo. Não tem as aplicações que a Ethereum tem. E ela fez 90 bilhões de market cap. Então você pensar na cadena a 10 bilhões não é nada muito fantasioso, na minha opinião. E que você desconte 50% disso aí diluído na base monetária. Ainda assim, a gente estaria falando de uma multiplicação de quase 40 vezes do patamar atual, do preço atual. E falando em gráfico, a cadena está num bom momento para ser comprada? Olha, eu tenho para mim que sim. Veja o RSI está acima da região 50, nos dizendo que o ativo ainda está em tendência de alta. O estocástico não está tão animado, mas ainda assim aqui, ó, posso considerar que ele está apresentando também tendência de alta. Eu tenho visto Cadena trabalhar dentro de um canal de alta e apesar de ter perdido momentaneamente a média 14, ela está prestes a tocar a base desse canal. E aqui pode ser uma oportunidade interessante de compra. É uma técnica chamada pescaria de fundo. Então você pode estar comprando justamente um ponto de repique do preço. É verdade, para testar a meiuca do canal aqui, mas novamente para trabalhar com topos e fundos ascendentes. E se de fato a gente estiver vendo o início de um bull market, aí daqui a gente não vê mais teto, né? Ah, Diego, mas você fala que você acredita em correção. Sim, eu acredito em correção. Mas a correção vai ser uma oportunidade para você comprar em patamares mais baixos, né? Do ponto que está aqui agora, e já dá para nutrir uma expectativa de multiplicação do capital em 40 vezes, né? Sim, eu ainda sou mais tímido, né? Esse meu colega que me apresentou, ele vê Cadena a mais de 70 dólares, se não me engano, né?
Eu estimo, né, isso já considerando a inflação, que a gente vai ver a cadena fazendo aí uns 36 vezes o preço atual. Eu imagino que ao final do bull market ela vai atingir um patamar de preço que equivaleria hoje, considerando a base monetária atual, a cerca de 20 dólares. É a conta que eu faço, né? Ou seja, das três, a cadena é a que tem aí talvez o maior potencial de assimetria, mas também de risco. Beleza, pessoal? Então hoje a gente passou rapidamente pelo Total Market Cap, nós vimos Bitcoin, a gente deu uma olhada no Ethereum e a gente estudou ali uma possível piscina de liquidez que eu considero muito interessante de Bitcoin com Ethereum, WBTC com Ethereum, né? Porque não existe Bitcoin na rede do Ethereum. E a gente passou por 3 geminhas, que essa sim, apesar de um risco muito mais elevado do que o Ethereum, Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot e qualquer outra top 10 que você possa encontrar no CoinMarketCap, apesar do risco, elas podem te entregar uma assimetria que, na minha visão, vão entregar uma multiplicação de pelo menos 20 vezes, algumas com potencial de 30, 40, 50 e há quem diga aí quase 100 vezes. Né? Eu acho muito otimismo, mas faça o seu próprio estudo e veja se para você compensa investir. Tenha cautela, são ativos em que você deve colocar uma porção do seu capital com a consciência de que talvez não só não entregue a simetria que você espera, como talvez eles nem saiam do lugar, talvez até virem zero, justamente porque eles são extremamente pequenos e são arriscados. Mas o que é pequeno, de novo, é o que tem o potencial de crescer numa velocidade muito maior. Se você gostou do vídeo, eu peço de novo que você dê o seu like, inscreva-se no canal se ainda não fez isso e ative o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos que eu postar. Vou ficando por aqui, espero você na próxima e de novo, para o time frame que eu estou olhando, é riqueza, é alta infinita, é mais.